Chamei já, esperando o homem entrar. E aí, galera, esperando o Guilherme entrar aí na live pra poder começar, né? Já mandei pra ele e ele deve estar entrando a qualquer momento. Inclusive, deixem perguntas aí na caixinha que eu irei ler, entendeu? E vamos bater esse papo massa com o Guilherme, porque é só live pesada aqui, né? Everton Felipe, é Guilherme, é Matheus Gonçalves e tem mais por aí, viu? Então, sempre ligado aqui no Instagram, porque vai ser muito massa. Esperar o Guilherme entrar agora. E enquanto ele não entra, dá um spoiler, né? Às 8 eu estarei lá na TV Nova Nordeste com o Nelo Campos, então vou perguntar tudo, né? Fiquem ligados aí na TV Nova Nordeste, canal 22, no YouTube, eles vão transmitir também. Então fiquem ligados aí que vai ser muito legal o programa lá também. Agora é só esperar o Guilherme entrar pra gente poder começar a live. Já mandei pra ele, viu, galera? Só esperando o homem entrar aí. Vão deixando perguntas, entendeu? Quinta-feira tem live aí no Tríplice PE também, com a Giovana Moura, entendeu? Com o Chianca, com o Esporte Números, o meu parceiro Nivaldo. Então vai ser muito legal. Ando aí pra gente poder começar. Conectando. Olha o homem aí. Deu certo aí ou não? Deu certo. Fala, Pedro, beleza, mano? Tudo bom, Guilherme? Tudo certo, graças a Deus, por aí. Tudo certo também. E aí, como é que estão as coisas por aí, primeiramente, né? Família, como é que tá o clima aí na Arábia, né? Mano, agora eu tô. Deixa eu interromper aqui, deixa eu abrir a porta do meu parceiro de quarto aqui que eu deixei ele Beleza. trancado. Pera aí, pera aí. Quem sabe faz ao vivo. Parceiro de quarto do lado de fora. Tô voltando aí já, tô voltando. Voltou. Agora Ele é vai, agora. brasileiro ou ele é árabe? Não, brasileiro também, o Igor, joga comigo aqui. Ah, beleza. E aí, como Qual é que que... tá o clima aí? Como é que tá a situação no país hoje, né? Querendo ou não. Tá calor, tá frio? Como é que tá a Cara, família? a gente tá fora, né? A gente tá. Estamos em pré-temporada. Estamos aqui na Sérvia. Sim. Já estamos aqui já faz algum tempo e minha família está no Brasil. Então eu acabei vindo direto do Brasil para cá. Então ainda não voltei para a Arábia depois que eu saí de férias. Ah, tá com saudade, né? Da Pô, turma. ficar longe da família, da esposa, dos filhos não é fácil não. Eu já vinha tentando essa live, inclusive eu falei com seu assessor. Quando eu fiz o vídeo para divulgar ele, você foi no ponto certo do Guilherme. A filha, a esposa, a família, com certeza ele vai ficar bem tranquilo, vai compartilhar. Eu fiquei catando, né? Na internet alguma situação legal para poder fazer essa chamadinha. E fui lá naquele bastidores do acesso do esporte e achei esse trechozinho. É, aquele dia lá foi especial pra caramba, não só pra mim, mas família e também toda a nação rubro-negra, né? Mas até para a gente falar desse tema chato, né? Que é a pandemia no mundo inteiro Sim, hoje. Como é que tá a sim. situação na Arábia? Como pegou vocês essa situação da pandemia? Como foi jogar uma parte aí da temporada vivendo essa situação? E hoje a gente ainda está, né, nessa situação, não está 100% em lugar nenhum. Então, como é que foi para você jogar sem torcida, iniciar esse processo na Arábia aí sem torcida por conta da pandemia? Então, assim que eu cheguei na Arábia, né, que foi janeiro do ano passado, 2020, ainda eu cheguei antes da pandemia, né? Acho que a pandemia Sim, ela teve o start, eu não sei se março, abril, foi. foi algo assim. Então, ainda eu joguei alguns jogos com torcida aqui e já logo também o país já fechou, né? E aí foi cancelado o público nos estádios. Mas assim, desde o começo da pandemia foi bem controlado na Arábia. Eu acho que desde o começo eles levaram muito a sério essa Sim. questão. Então, logo eles fecharam o país, né? Então, aeroportos fechados, enfim, as estradas fechadas. Então, logo assim, enquanto em outros lugares a coisa estava se agravando,
Na Arábia, como fechou muito rápido, então não expandiu tanto assim a pandemia. Então eu acredito que o governo aqui conseguiu controlar muito bem. Sua esposa e sua filha estavam com você ou estavam no Brasil? Quando fechou Estavam, tudo? não, eles já estavam comigo. Elas tinham Ah, então, recém-chego, então ajudou, né? elas tinham acabado de chegar. E aí logo que elas chegaram, acho que não deu um mês e já fechou tudo. Então ainda bem que deu Sim. tempo de elas virem antes. É. E aí, tá gostando de morar na Arábia? Você hoje está em pré-temporada, então tá legal, já aprendeu a língua, os costumes, é muito diferente do Brasil. Como é toda a situação? Cara, no começo foi difícil pra caramba. Eu passei um perrengue aqui nos 2 primeiros meses que eu fiquei sem a família e foi Sim, muito difícil. Mas com a chegada deles depois, logo começou a sair os gols, comecei a jogar o meu bom futebol de novo. Então as coisas começaram a acontecer, a adaptação começou a ser um pouco mais leve, um pouco mais fácil e as coisas começou a acontecer. A família também logo foi se adaptando, a criançada, e isso sim. foi ajudando. Mas é assim, é algo difícil. Morar numa Arábia Saudita não é fácil, é muito diferente do que a gente está acostumado no Brasil. E a Arábia Saudita é a minha primeira experiência fora do país. Eu nunca tinha jogado fora do Brasil Sim. e ter logo essa experiência logo de cara não é fácil. Então a gente sente sim um pouquinho de saudade do Brasil e tal. Mas eu quero ainda ficar ainda um bom tempo, não na Arábia, mas sim fora do país, que tem sido Sim. experiência legal. Então, eu estou procurando novas experiências aí. Já aprendeu alguma palavra em árabe? Cara, o árabe para se aprender é muito difícil. Eu sei pouquíssimas palavras, pouquíssimas mesmo. Não, é Boa tarde, bem. bom dia. Não, boa tarde, bom dia, eu não sei em árabe, não. Mas assim, o cumprimento assim mais, vamos dizer, popular que você escuta aqui o tempo todo é o salam aleikum, né? Que é Sim. um, é um cumprimento aqui que em qualquer lugar, em qualquer hora, eles estão se cumprimentando dessa forma. Mas tem algumas outras palavrinhas ali que a gente vai pegando, mas zero, zero. Aprender árabe é muito difícil. É, vamos tentar fazer uma retrospectiva, né? A gente sabe que a torcida do esporte invade logo, mas o Guilherme também jogou por outras equipes. E é legal trazer, né, casos aí, o São José, Grêmio, Botafogo, Chapecoense. Então, como foi o seu começo de carreira? Guilherme lá no Grêmio, novo, entendeu? Precisando de oportunidades. Logo depois você foi para o São José. Então, como foi esse início de carreira? Foi muito difícil para você conseguir virar profissional? Toda essa situação antes de você estrear finalmente como profissional? Cara, muitos acham que eu cheguei novo no Grêmio, mas pelo contrário. Eu cheguei no Grêmio em 2014, eu acho que eu já tinha Sim, 17 ou 18 anos, se não me engano. E antes disso eu já tinha feito vários e vários testes em vários times diferentes, em São Paulo também. eu cheguei a ver que tinha uma situação Cotia de São Paulo, entendeu? Um Exato, clube menor. É. exato. Cotia foi o meu último lugar onde eu joguei, onde eu treinei antes de eu ir pro Grêmio, né? Eu Sim, lembro que eu tava lá no Cotia jogando, depois acabamos de jogar um campeonato lá, eu acabei depois não indo mais, fiquei um bom tempo sem treinar, só em casa. E aí surgiu essa situação no Grêmio para mim lá fazer o teste, mas lá foi uma situação diferente, eu não fui para fazer peneira, né? No caso eu já fui sim, treinar com a garotada que estava lá. E eu confesso que eu já estava desanimado, acredito que já também já tinha até desistido. E naquela época eu voltei a treinar em Cotia, fiquei lá 2 semanas fazendo trabalhos físicos e tal, né, para me dar um up assim fisicamente e fui para Porto Alegre. E aí quando eu cheguei lá era para acontecer mesmo. O melhor do Guilherme saiu para fora, acabei fazendo os treinos assim quase que perfeito e chamei muita atenção lá dos gaúchos e acabei não voltando mais para São Paulo. E aí aquela ansiedade, né, depois de buscar o profissional, tive a minha ida para o São José para jogar, né, as copinhas no final do ano, se eu não me engano, de sim. 2015. Depois eu retornaria para o Grêmio, mas eles pediram um novo empréstimo, e aí eu fiz o empréstimo até o final do Gauchão, e aí é onde começou a acontecer as coisas. Fui muito bem no Gauchão, a gente classificou até as semifinais, acabei fazendo gol contra o Grêmio, contra a Inter,
acabei me destacando lá e aí depois quando eu retornei, não passou acho que um mês e já subi profissional do Grêmio e as coisas começaram a acontecer. Sim. Você acha que poderia ter tido mais oportunidades no Grêmio? Você se desvinculou, né, do clube depois, de fato, depois daquela Série B que você fez pelo Sport. Então, antes disso, foram vários empréstimos. Você acha que você Exato. poderia dar mais à equipe do Grêmio? Faltou uma certa paciência, oportunidade para você quando você era mais novo lá? Cara, eu acho que me faltou oportunidade sim, porque muitos ali dentro acreditavam no meu potencial, né? E eu fui uma surpresa, porque a maioria Sim, da molecada que estava lá no Grêmio já estava lá há muito tempo, já tinha base lá do Grêmio desde muito novo. E eu cheguei já num sub-18, ou seja, é muito difícil é, você, hoje, assim, eu vou levar um menino de 18 anos ali no, vou dar um exemplo, para fazer teste no esporte. sim, E difícil, é uma idade que não tem mais, acho que já passou, né, do é, limite. E comigo não foi, comigo aconteceu ao contrário. Então eu acabei surpreendendo todo mundo. Eu acabei até me surpreendendo, né, vou ser sincero. Cara, depois que eu subi, eu acredito que eu poderia ter mais oportunidades, sim. Eu peguei uma época muito boa, né, uma safra muito boa, né, que acabamos sendo campeão da Copa do Brasil. Também não era tão sim, fácil jogar naquele time, né? é, Era um time muito qualificado, mas eu acho que me faltou sim um pouco mais de oportunidade. Eu creio que até depois que eu fui pro Botafogo e fiz um baita ano lá, eu achei que eu retornaria em 2018 e teria, enfim, as minhas oportunidades e acabei que fui transferido para a Chape mais uma vez por empréstimo. Então, assim, devo muito ao Grêmio. O Grêmio é um clube que abriu as portas para mim. Acho que se não fosse o Grêmio, eu não estaria hoje aqui no Al Fasl, né, da Arábia. Mas eu acho que eu poderia ter jogado mais, ter tido mais oportunidades. Porque eu vejo hoje os meninos que mal sobem têm inúmeras oportunidades e eu não tive. sim. Mas faz parte do futebol. Acabei saindo e fui deixar meu nome marcado em outros lugares, onde me deram mais oportunidades, no caso, né? É, como você bem lembrou, aquele time do Grêmio, o período, né? Foi o tempo que o Renato Gaúcho ganhou Copa do Brasil, Libertadores e tudo mais. Como foi trabalhar o pouco tempo, os poucos momentos que você teve de contato com o Renato durante aquele período de vários empréstimos? É um cara, gente boa, é um cara que em algum momento falou que ia contar com você e no desenrolar das coisas acabou que não deu certo. Hoje ele está no Flamengo. Como foi essa relação com o Renato no Grêmio? Cara, antes do Renato era o Roger, né? E o Roger foi o cara que me subiu. Eu Sim, costumo dizer que o Roger foi o cara que estendeu a mão para mim no Grêmio, né? Que me ajudou. Antes dele ainda James Freitas. James Freitas hoje é o auxiliar técnico do próprio Roger Machado lá no Fluminense e ele que me sim. aprovou. Ele que me aprovou lá na época no Sub-18 do Grêmio e depois estava lá no profissional com o Roger e o Roger acabou me subindo. Claro que depois o Roger foi mandado embora e chegou o Renato. Eu não posso falar mal do Renato porque quando eu tive a situação para ir para o Botafogo, ele foi muito sincero comigo. Eu lembro Sim. claramente quando ele me chamou para conversar, na sala até do seu Verardi, né? Que Deus o tenha, que está no céu hoje. E disse, ó, Guilherme, ano que vem eu quero montar um time muito forte, que eu quero ganhar Libertadores. Não que você não tenha condição de jogar no Grêmio, mas eu tô com algumas contratações em mente, quero trazer caras de novo, enfim. Então, assim, ele foi muito sincero comigo e disse que a minha ida para o Botafogo seria muito boa para mim, que lá eu ia crescer, lá eu ia jogar e eu entraria de vez, né, para o cenário nacional. E foi o que aconteceu. Acabei que fui pro Botafogo e fui o cara que mais jogou no ano, não só no Botafogo, mas no futebol brasileiro. Aquele ano, de 2017, eu fui o jogador que mais jogou, né? Que mais atuou. E o Renato acabou que ele estava certo, né? Era para me ter ido e as coisas aconteceram. É. Mas depois disso, que em 2018 eu achei que eu retornaria. Eu lembro que saiu inúmeras matérias que eu retornaria, que o Renato ia me utilizar e acabou que isso não aconteceu. Então, eu tenho essa tristeza de 2018 em diante, porque em 2017 ele foi muito sincero comigo e foi o que Sim. aconteceu. E acabaram sendo campeões, né, É. da Libertadores. Inclusive, eles tiraram a gente, né, o Botafogo, nas quartas de finais. Aquele ano também a gente no Botafogo tinha um grupo muito bom, né, e chegamos É. até as quartas da Libertadores.
Então, a minha tristeza fica de 2018 em diante, né? Que eu achei que eu poderia ter a oportunidade em 2018, pelo ano que eu fiz em 2017, mas não aconteceu. Eu não tive a oportunidade que eu imaginei ter. Até falando desse ano seu no Botafogo, foi um ano bem legal. Inclusive, você chegou a fazer gols contra o Sport, entendeu? Desde aquela época, a torcida já sabia quem era o Guilherme. E foi um ano Sim. muito bom para você e para o Botafogo. Como foi aquela temporada? Você ainda era novo, hoje você tem aí 25, 26 anos, entendeu? Então, na época, você era bem mais novo e um garoto novo chegando no Rio de Janeiro, um Botafogo, que é uma equipe tradicional, hoje está na Série B para disputar uma Libertadores. Então, como foi aquela temporada para você? Cara, eu acho que depois da temporada do esporte, que com certeza é a que marcou na minha vida, o do Botafogo foi o up, né, na minha carreira. É, Foi aonde o Guilherme surgiu, né, onde o grupo era um grupo enxuto, não tinha muitos jogadores, tinha bastante menino da base, e eu cheguei como uma aposta. Eu lembro que praticamente não muita gente me conhecia, alguns até conheceu porque o último jogo do Brasileiro em 2016 do Grêmio foi contra o próprio Botafogo e aquele jogo lá a gente perdeu, mas eu fiz um baita jogo. Eu sim. lembro que a gente jogou com os reservas porque os titulares já estavam de férias por conta do título da Copa do Brasil, né? O Renato já tinha liberado o pessoal e eu fiz uma baita partida esse jogo e acabei chamando a atenção do Jair. Então, por conta disso, alguns torcedores já me conheciam, mas assim, foi um baita ano para mim também. Fui muito feliz lá, minha família foi muito feliz lá no Rio, Sim. né? E o Botafogo é um time que marcou muito também na minha vida. E é um time assim, o Grêmio estendeu a mão para mim e o Botafogo me colocou no cenário nacional. E os clássicos, hein? Botafogo, Flamengo, Vasco, Fluminense. É diferente. Qual o clássico que você mais gostou de jogar pelo Botafogo, né? Vasco, Flamengo ou Fluminense? Cara, jogar contra o Flamengo era legal pra caramba. Era uma rivalidade assim muito. E ainda tinha torcida, né, na época. Exato. E aí, pô, jogaram no Maracanã contra o Flamengo, jogar lá no Newton Santos Chico contra o Flamengo era muito legal. E tudo era muito novo pra mim, né? Porque lá no Grêmio, a maioria dos jogos eu entrava sempre no final do jogo, mas tinha jogos que eu Sim. também não entrava. Mas pelo Botafogo eu joguei praticamente todos os jogos, né? Eu só não joguei quando É. eu machuquei. Então, eram jogos muito especiais os clássicos. Contra Fluminense também era legal, era emocionante, contra Vasco. Mas contra o Flamengo tinha um gostinho a mais, né? Tinha um gostinho a mais jogar contra o Flamengo. E naquele ano pô, eu joguei não sei quantos clássicos lá, e todos eram muito legais, todos eram muito emocionantes, mas contra o Flamengo era diferente. Depois você foi para Chapecoense, né? Querendo ou não, você fez parte de um processo de transição, né? Dessa nova Chapecoense depois daquele acidente aéreo. Cada ano após ano, é óbvio, é um ano novo de transformação na Chape, porque você perder praticamente um elenco inteiro, comissão Sim. técnica, profissionais de imprensa também. Então, como foi para você trabalhar na Chape? Muita gente fala do estádio, muita gente fala do ambiente da cidade, que é uma cidade muito acolhedora. Como foi para você trabalhar na Chape em um período de mudanças, entendeu? Próximo daquele acidente aéreo. Cara, chegar na Chapecoense, pô, a falar da Chape eu até me arrepio, porque eu lembro que a primeira vez que eu cheguei naquela Arena Condá e eu entrei naquele corredor e vi a foto dos caras que marcaram história, né, na Chape antes mesmo do acidente, aquilo é de arrepiar. E, cara, foi um lugar e realmente, Chapecó é uma cidade acolhedora, a Chapecoense é um time muito família e acho que se tornou mais ainda depois de tudo que aconteceu. Eu fui muito, muito bem recebido lá. Fiquei pouco tempo, fiquei 6 meses lá só fiz o primeiro turno Sim. do Campeonato Brasileiro, o Catarinense e a pré-Libertadores, né? Na pré-Libertadores a gente acabou sendo eliminado pelo Nacional do Uruguai. E, cara, baita experiência, foi pouco tempo, mas foi um pouco tempo muito intenso que eu vivi em Chapecó. Sou grato a Chapecoense também. Então foi muito legal. Foi pouco, mas foi uma experiência muito bacana. Então eu acredito que eu também plantei lá e deixei bons frutos lá em Chapecó também. A cidade é acolhedora, como todo mundo que vai para lá fala, porque é uma cidade pequena, né? Então, Exato, todo mundo se conhece, o estádio, querendo ou não, é pequeno comparado a outros estádios pelo Brasil, mas é como se fosse uma grande família. Então, aquele exato. acidente, de fato, deve ter mexido com todo mundo. Então, existe esse clima na cidade. Quando você chegou lá,
como os torcedores tratavam você? Foi realmente, pegou no colo, vamos, Guilherme, a gente tá com você, vamos junto. Cara, o que mais me espantou lá, teve uma vez, uma derrota nossa no Brasileiro, eu não lembro contra quem foi. E aí depois a gente teve folga no outro dia, eu fui passear com a minha família a pé, né, Sim. pelas ruas de Chapecó. Eu até saí com um pouco de receio, falei, pô, não acabou de perder um jogo, tô de folga, vou passear na cidade, daqui a pouco a torcida vai, sei lá, alguém É, na rua vai. Porque assim, Chapecó é pequeno e eu fui andar a pé com a minha família sim, no centro. Na época, a Pietra era, sei lá, tinha 5, 6 meses de idade, então eu com o carrinho lá junto com a minha esposa, a gente foi passear em Chapecó. E eu me lembro de uma cena que a gente parou na calçada para tomar um açaí e veio 3 torcedores assim falar comigo: Ô Guilherme, tudo bem? Boa tarde e tal. Pô, que pena, né? Ontem não deu e tal, não sei o quê, mas vamos em frente e tal, a gente tá junto com vocês, próximo jogo. Então, assim, foi algo que me espantou, porque normalmente em sim, qualquer outro time eu poderia ser agredido em palavras, ou alguém poderia ser inconveniente comigo, mesmo eu estando com a minha família. E foi diferente. E eu nunca tive esse tipo de coisa em Chapecó. Por mais que eu fiquei muito tempo, mas pô, é uma cidade e uma torcida acolhedora. sim. Chapecó, por mais que eu fiquei pouco tempo lá, marcou também na minha vida por conta disso. Pessoas educadas. Então é essa vibe aí mesmo, uma vibe família mesmo. E para alegria da torcida do esporte, né, que está aqui invadindo o chat e botando, colocando leão, volta, volta, volta. Chegamos em 2019, um ano aí de reconstrução, né, para o Esporte Clube do Recife. Tinha caído em 2018, foi um ano muito complicado e inclusive isso se arrasta até hoje, esses problemas financeiros aí do esporte. Você que gosta bastante do clube deve acompanhar. Então, como foi todas as tratativas para chegar no esporte naquele ano de reconstrução em 2019, lá no Campeonato Pernambucano ainda, um grupo praticamente todo novo, uma direção nova, um treinador novo, entendeu? Então, como foi para você aceitar o convite e chegar para o esporte naquele começo? Cara, eu confesso que quando eu saí do Curitiba, né? Eu fui para lá depois que eu fui para Chape, fiz um ano e meio de contrato lá. Então, em 2019, eu ainda tinha Sim, contrato com o Curitiba, né? Do ano todo de 2019. Mas por contas de salários atrasados, né? E alguns outros problemas lá, eu não queria ficar, não queria retornar e tal. Então, assim que eu arrumasse um time para mim, eles me liberariam e tal. Eu abriria a mão também do contrato, de fato, para poder ir para um outro clube livre. E eu lembro que apareceu inúmeros times da Série A. Só que eu sim, estava bem pensativo quanto a isso. Eu já vinha de 5 meses não muito bom no Curitiba, né? As coisas não aconteceu lá. E eu pensava muito num time que eu poderia jogar, num time que eu poderia fazer igual fiz no Botafogo ou até mais. Então surgiu alguns clubes da Série A naquela época, mas uma conversa mudou tudo. Quando eu recebi um telefonema do Milton Cruz, né, que foi o sim. treinador que começou lá o ano 2019. Quando ele me ligou, eu fiquei acho que umas meia hora no telefone com ele. E aquela conversa foi tão saudável, foi tão boa que mexeu comigo. E eu me via no esporte. Então, a partir daquela conversa, as tratativas começaram. Né, acabei falando que naquela época o seu Milton Bivar, o presidente, falei com ele por telefone. Então a gente bateu um papo e aquilo me aproximou do esporte, que depois de uns dias acabou dando certo. E aí não tenho o que falar de 2019, um ano mágico para mim. Pô, eu cheguei no esporte, eu tava uma semana É, lá e parecia que eu já tava um ano. Parecia que eu já tinha jogado com o pessoal que tava lá, como você falou. Situação muito ruim financeiramente do clube, grupo muito novo, muito jovem. sim, Eu lembro que acho que o jogador, além do Magrão, tinha o Hernani, que era a nossa referência lá junto com o Magrão. E a galera toda nova, algum ou outro assim que tinha ficado. E assim, unimos força para fazer um esporte forte de novo. E todo mundo, acho que comprou a ideia, sabia que não ia ser um ano fácil. E, cara, logo assim, questão de pouco tempo, aquele grupo já virou uma família. E aí o torcedor já sabe o que aconteceu. Então,
título pernambucano, acesso e um ano mágico para todos nós. Até para a gente destrinchar melhor, e voltando para o Curitiba, eu pulei porque não foi um ano tão legal para você, mas você É, sente falta do Coxa? Foi legal, Couto Pereira, legal viver aquela experiência, apesar dos apesares? não foi um ano legal no Coxa, mas assim, o calor da torcida, algo assim muito legal também, uma torcida apaixonante também, né? Um clube de uma estrutura também muito boa. Mas as coisas não aconteceu pro Guilherme lá, né? Sim. Mas é assim, normal, futebol, É. grandes craques aí do planeta também tem momentos que as coisas não acontecem, e comigo no Coxa não foi diferente. Mas aí acho que eu deixei tudo guardadinho para 2019. Como foi conquistar aquele campeonato pernambucano, né? Tinha toda aquela resenha do Tome no Timbu, você, Ezequiel, era a maior greia, a turma adora, até hoje repercute. Aquele pernambucano, um time muito novo, né? Como você bem lembrou, você, o Charles, o Ezequiel, tinha Brocador também que já estava brigando para renovar, se ficava, se não ficava, acabou que ficou, entendeu? E vários outros atletas novos também. Como foi logo de cara já chegar, já ganhar um campeonato pernambucano e de uma forma legal, né? Que, querendo ou não, ali girou-se uma chave e vocês criaram, de fato, uma identificação com a torcida que rendeu até a Série B. Exato. Eu acho que o Pernambucano foi um start para um ano mágico, né? Para uma Série B mágica. A gente, assim, hoje, claro, depois que a gente ficou em segundo e foi vice-campeão, né? A gente fica triste e tal, mas a gente sabe que a gente poderia ter sido campeão daquela Sim. Série B. Mas não era para ser, não era para ser. É. Eu acho que foi o suficiente, fomos vice-campeões, fizemos uma baita Série B. Eu lembro que a gente empatou pra caramba nessa Série B Foi. aí. E eu lembro que os torcedores brincavam, pô, mas não vai empatar, hein? É melhor perder hoje e ganhar amanhã, porque aí é melhor somar três do que somar um só e tal. Enfim, tinha várias coisas desse tipo da É. torcida. Mas, cara, já chegar. Eu cheguei, eu lembro que eu cheguei, eu fiz o meu primeiro jogo, eu não ia nem jogar. Eu não ia nem pro banco, eu me lembro disso. E o Milton falou, ó, eu vou te preparar pro terceiro jogo, a gente jogou clássico contra o Náutico, então a ideia minha era estrear só contra o Náutico, né, na terceira Sim. rodada do Pernambucano. E aí jogadores acabou se lesionando durante a pré-temporada, eu acabei indo pro banco. Eu me lembro, acho que foi o jogo contra o Flamengo, De Arco Verde. Flamengo de Arco Verde, acho que foi isso. A gente até perdeu o jogo na ilha por Sim. 3-2. Eu acabei entrando, fiz o gol, né, e já dei aí o meu primeiro gol aí de muitos que saíram no ano, né? Já me apresentei bem e depois daquele gol lá saiu vários e vários outros gols. E aí ali a gente foi fortalecendo uma família, a gente foi campeão pernambucano. Não tivemos também, claro, com todo respeito aos outros adversários, mas o nosso jogo encaixou muito bem. Então a gente já entrava em campo e sabia que ia ganhar. Era só fazer aquilo que a gente fazia no dia a dia, que as coisas iam acontecer, como aconteceu, né? Então ali foi um estágio para ter uma Série B. Só não foi perfeito porque a gente não foi campeão, mas uma Série B mágica. E as figuras, né? Ezequiel, Charles, como é que era conviver com toda aquela galera? Você tem saudade? Você ainda mantém contato com todo mundo? Existe algum grupo entre vocês? Ou realmente, por cada um no seu canto, vocês acabaram perdendo um pouco de contato? Mas como foi a amizade? Toda aquela resenha tinha aposta de churrasco, pagava almoço, pagava jantar, de quem dava assistência, era a maior resenha entre vocês. Então, como é que era aquele grupo do Esporte 2019? Cara, a gente se fala até hoje. O nosso grupo de 2019 não para, não para. A gente tem um grupo até hoje aqui. Hoje mesmo a gente estava com uma resenha aqui que todo dia a gente se fala, Sim, cara. Porque a gente fez uma família. Era aniversário de um, tava todo mundo junto. Era chá de bebê de outro, tava todo mundo junto. A gente se reunia para fazer orações, os cultos, enfim, a gente tava sempre sim. junto, sempre junto. E aí as figuraças, né? Yuri, Ezequiel, É, pô, Leandrinho, Charles, Hernanes, Ronaldo, enfim. Aí aqui eu vou falar trocentos, Luan, Carmona. Cara, era uma resenha assim. A gente tinha prazer de estar juntos. A gente sim. tinha prazer. Eu saía da minha casa para ir pro CT treinar e era prazeroso. Era prazeroso estar com os caras. Era prazeroso trabalhar com eles. Cara, é um ano assim. Eu não sei se. Claro que o futebol ele nos proporciona várias coisas, mas eu não sei se um dia É. eu vou participar de um grupo
Cara, tão fera, tão amigo, tão bacana que foi esse grupo. Os caras que jogavam pouco, não tinha reclamação, não tinha essas coisas, não tinha vaidade, não tinha, era Sim. quase que perfeito, cara. Era muito bom. Pô, a galera da cozinha, rouparia. Por mais que tinha as dificuldades, a gente se fechou. E, pô, era legal demais. Acho que num todo a gente uniu força e fez as coisas acontecer. Inclusive, na época, eu ainda peguei aquele iníciozinho do Campeonato Pernambucano, que eu estava nas Fora Filmes, que fazia a TV Esporte na época, Rodrigo Asfora e Thaís Sintra. E eu até cheguei a fazer uma ação da Under Armour lá, a gente ficou jogando futebol com futimesa, né? Com Ezequiel, com Brocador, o Magrão tava lá também tirando foto para as campanhas, então dava para sentir todo aquele clima entre vocês e a gente sempre da imprensa batia nessa tecla. O grupo, por mais que empatasse, por mais que às vezes não conseguisse vencer duas, três, quatro partidas, não transparecia estar rachado ou que tinha algum problema. Vocês, de fato, até fora dos gramados, sempre pareceram ser bem unidos. E isso sempre deixou a torcida muito tranquila, né? Em relação àquele Sim. acesso de vocês. Porque em momento nenhum, porque às vezes a gente vê no futebol, né? Ah, brigou com alguém, teve alguma situação interna, e naquele ano a gente não sentiu isso em momento nenhum. Cara, teve uma situação que aconteceu, teve um jogo que a gente foi jogar contra o Criciúma. Eu me lembrei agora, você me fazendo essa pergunta. E a gente perdeu o jogo e a gente não fez um bom jogo. A Sim, gente jogou mal e perdemos em Criciúma lá por 1-0. E aí começou, que não sei o quê, que o Guto, que esse grupo não quer nada com nada e tal. Porque tinha aquelas coisas dos empates, né? E aquilo é, deixava o torcedor chateado. E a gente ficava 100 vezes mais chateado com o torcedor. Isso eles podem ter, não pode ter dúvida disso, porque é o seguinte, a gente era muito fechado. A gente era muito fechado, porque, sim, caramba, né, não jogou nada e tal. E a gente treinava, pô, a gente treinava bem pra caramba, a gente fez uma semana muito top. E acabamos que chegou lá contra o Criciúma, a gente não jogou nada. Enfim, próximo jogo era contra o Botafogo de Ribeirão, na Arena sim. Pernambuco, né, com o nosso mando. Eu lembro que a gente fez uma reunião, falei, galera, vamos dar um respaldo, não vamos dar um respaldo pro torcedor. Não vamos dar um respaldo pro Guto, pra comissão, não, vamos dar um respaldo pra gente. A gente merece, pô, a gente tá fechado, pô, a gente não falta muito para subir, e aquela coisa, e todo mundo fala. Enfim, se fechamos mais uma vez. Acabamos que atropelamos, essa foi a palavra. É, Atropelamos o Botafogo. Né, tava com um jogador a menos, acabei fazendo gol lá no final do jogo. E isso aqui não mostrou a união da força. A gente fez uma festa no vestiário, parecia que a gente tinha sido campeão. Então aquilo ali mostrava a nossa força. Eu abraçava presidente, e abraçava diretor e roupeiro, aquela bagunça. E aquilo ali mostrava o que era a gente, né? E aí depois é. daquele dia as coisas deslanchou, então começou a vir as vitórias de novo, paramos de empatar um pouco menos e ganhar mais, né? E as coisas começaram a acontecer. Então isso mostra que o nosso time está muito, muito fechado. Até buscando aí o esporte números, né, do meu amigo Nivaldo tá aí ajudando. Foram 17 vitórias, 17 empates e só 4 derrotas naquela Exato. Série B. Então, assim, talvez se não tivesse tanto empate, né, a gente sabe que é muito fácil quem tá de fora falar, mas muitas vezes eram jogos complicados. Aquela Série B foi muito disputada, apesar do esporte do Bragantino terem sobrado, entre aspas, mas assim, foi muito disputado. Então, às vezes, cada empate daquele era muito suado. Mas o torcedor queria uma vitória, porque sonhava com o título, entendeu? Então, assim, como foi até em cima disso trabalhar com o Guto, que ele sofreu muitas críticas na época também em relação a tantos empates. Ficou muito na conta dele em vários momentos que o esporte não foi campeão, que vocês não conseguiram coisas melhores por conta de tantos empates e muito se culpou o Guto. Então, como você analisa tudo isso e como foi trabalhar com o Guto naquela Série B? O Guto nunca teve culpa, não, cara. Quando a gente ganhava, o Guto era o melhor, e quando a gente empatava, o Guto não prestava. E Sim, por mais que fora. Eu acho que não era todos os torcedores, não. Eu acho que daqui a pouco um ou outro ia na emoção de um falar ali e tal, mas sim, o torcedor de verdade que entende sabia que não era fácil também. A gente tinha um grupo muito novo, né? é, Como eu falei, o cara que nos comandava ali, claro que depois o seu Magrão saiu no meio do caminho, mas o Hernani estava vivendo uma grande fase. Ele não é à toa que ele foi o nosso artilheiro no ano, né? E então, olha, era um grupo muito novo, a galera nunca tinha jogado junto. Então, assim, a gente foi se conhecendo e colocando e fazendo as coisas acontecer a cada jogo, né? Mas aí você acabaram de falar, foram 4 derrotas. Um time que perde é, 4 jogos e 38, isso é.
hoje aí os melhores times do Brasil hoje aí não vai perder quatro. Vão perder muito É, mais que quatro no campeonato. A gente perdeu 4 jogos em 38. Ah, Gui, mas pô, a gente empatou pra caramba, mas somamos 17 pontos com o empate, né? é. Claro que a gente queria ser campeão, isso é fato. E Mas garantiu o assim, acesso, né? Que é o mais importante no fim das contas. mas tinha 19 times também que queriam ser campeão. É, Né? Então, assim, se pensar com a mente fria, claro que a gente queria ser campeão, mas o intuito era o acesso. Quando eu fui lá pro esporte, quando eu fui pro esporte, não só eu, mas todos os outros que aceitaram o desafio, o nosso intuito era acesso. Se por acaso lá no é. fim do campeonato, se o título fosse viável, a gente ia atrás do título com certeza, mas a gente queria colocar o esporte na Série A. E a gente conseguiu colocar o esporte na Série A. Então, o torcedor, assim, não era todos os torcedores, claro que, né, mas o Guto, isso e aquilo, mas, cara, o Guto, um baita profissional, com toda a sua comissão também, os caras eram muito bons, muita gente boa, né, todo mundo se dava com os caras, antes dele também, o Milton e a sua comissão, os caras também, muito profissionais, cara, muita gente boa, se não fosse o Milton Cruz, o Guilherme não iria pro esporte, isso aí eu já falei em outras entrevistas e Sim. volto a repetir, se não fosse o Milton Cruz, eu não teria ido pro esporte, então ele tem uma parcela gigantesca nisso também. Mas uma coisa era clara, as coisas de fora não entrava lá, não entrava, a gente não deixava. Se o torcedor falasse, se o diretor falasse, se, sei lá, qualquer um falasse que não fosse nós, jogadores, não entrava no vestiário. Não entrava, a gente não deixava. A gente se blindava entre a gente porque a gente sabia do nosso potencial. E aí deu no que deu, acesso. Galera, vai deixando pergunta aí que já já eu vou colocar na tela para o Guilherme ver também. Entendeu? Mandar um abraço já para Nayara, Vitória, Amanda, Gabriel, Cauã, Davi, um monte de gente tá aqui assistindo. Esporte Números do meu amigo Nivaldo. É muito torcedor falando, torcedor de outras equipes também. Entendeu? Mas assim, Guilherme, como foi aquela artilharia para você? Seu ano mágico de golaços, entendeu? Naquela Série B. Como foi para você, de fato, uma sequência, entendeu? E você conseguiu corresponder e conseguiu ser artilheiro daquela Série B. Cara, eu nunca imaginei ser artilheiro de um campeonato nacional. E você jogar no Brasil é muito difícil. É É, muito difícil. É um campeonato extremamente difícil. E, cara, eu nunca imaginei. Eu não fui pro esporte para ser artilheiro. Não, eu fui pro sim, esporte como um recomeço, né? De ter tido um ano muito bom no Botafogo, indo pra Chape, as coisas até foram legais lá, mas por situações eu acabei saindo. E aí o Coxa foi aquele tempo que falei, nossa, as coisas não aconteceu. Eu preciso, tipo, dar 2 passos para trás, talvez, para o negócio sim. acontecer de novo. E aí a minha ida pro esporte foi para eu dar o meu melhor, colocar todo o meu futebol para fora, mas eu não tinha metas. Confesso para vocês que eu não tinha metas. Não é que eu não queria, mas eu Sim. não almejava uma artilharia de Série B. Mas as coisas foram acontecendo. Sai um gol ali, outro cai, aquela briga Até constante pela com o Hernani. quantidade de gols, né? Foi a sua maior quantidade de gols na carreira, assim, no campeonato, numa temporada. Exato, eu fiz 21, se eu não me engano, né? Sim, E sendo 17 no brasileiro. Então, as coisas começou a acontecer. Eu lembro que, não sei se uma faixa de 5 a 6 gols no começo ali. Eu falei, caramba, é bom fazer gol. Eu acho que eu vou continuar. Brincava com o Hernani. Ele falou, mas você só faz um. Eu lembro que eu brincava com o Hernani direto, que o Hernani fazia gol, eu fazia gol. O Hernani é, fazia gol, eu fazia gol. E aí, pô, nas brincadeiras de dia a dia, aquilo foi me alimentando. Então, aquele desejo de, pô, acho que dá. Acho que dá pra pensar em algo mais, além do acesso, daqui a pouco uma artilharia junto com o Hernani. Aquela coisa ela foi crescendo dentro de mim. E aí o momento era muito bom, o time também, as coisas ajudavam, né? A gente treinava e jogava assim, em prol de todos, mas que eu, o Hernani, uma galera da frente ali definia. Então, as coisas começaram a acontecer e tem a entrevista da TV Esporte, que eu tô dando uma entrevista, o Hernani aparece e fala assim, você sabe, se eu não tivesse machucado, eu lembro. você não ia ser artilheiro. E eu até confirmei, eu falei, não, ô Brock, com certeza se você não tivesse machucado, você seria o artilheiro, mas ia ser o segundo, pelo menos. Mas assim, Deus tinha, assim como o próprio Hernanes falou, Deus tinha preparado aquela artilharia para mim que após ela mudaria a minha vida, né, como mudou. Então, cara, a artilharia foi, acho que o ano mais feliz da minha carreira.
É um lugar que marcou muito pra mim. Cada gol eu lembro assim, tranquilamente. Eu sonho com os gols, eu vejo eles toda hora, porque foi um ano mágico, acho que a palavra é essa. Manda um abraço aí, Diego Civini, Igor Serpa, Giovana Moura, Nicole, João Guilherme e Alan, que tá todo mundo assistindo aí, para colocar as perguntas na tela. Antes, eu vou colocar o Guilherme numa fogueira, né? Que a torcida quer isso, até para a gente poder falar do clube novo do Guilherme, entendeu? Esse finalzinho de live aí. Você acompanha as redes sociais, Guilherme, você acompanha o esporte, você vê que a própria torcida do esporte, por vários momentos, cria as coisas e invade seu Instagram e chama e diz que vai voltar e pede. A gente até brinca, entendeu? A torcida do esporte cria a fique na cabeça dela e acredita naquilo como uma verdade absoluta. Ano passado, o Lucas Drubsky teve uma passada de culpa, né? Comentou lá na foto e tal, teve uma resenhazinha. Mas assim, o que é que teve desde a sua saída do esporte até hoje, entendeu? De possíveis contatos, o que é que você espera do esporte? A gente já viu várias vezes você falando que pensa em voltar um dia, que não voltaria agora, entendeu? Até para a gente mudar essa página e falar do seu clube novo. Como é que você está se sentindo hoje, entendeu? Esse carinho que você tem pelo esporte, em algum momento já chegou essa sondagem, já se tornou em algum momento algo oficial. Você pensa quando voltar para o esporte? Daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, depois que você passar por outros países, seja na Arábia, seja na Europa, enfim, outras equipes do Brasil. Como é que está a cabeça do Guilherme em relação ao esporte? A torcida está aí esperando ansiosa essa resposta, como sempre. Cara, eu não sei os planos de Deus para minha vida, né? A minha vida é conduzida por Deus. Claro que eu tenho os meus desejos, os meus sonhos, mas aonde eu vou jogar, o que eu vou fazer, eu sempre coloco Deus na frente, porque é Ele que conduz a minha vida e a Sim, minha carreira. Mas o Guilherme falando, para mim seria especial demais um dia voltar a jogar, vestir essa camisa que encaixou, né? Que ficou bonita em mim, que deu certo, sim, né? Um clube que fez parte de acho que de um up assim, né? De um é, flash da minha carreira. Como eu disse, foi o ano mais feliz da minha carreira. E esporte marcou não só minha vida, Recife marcou minha vida, Recife marcou a vida da minha família. Então é impossível o Guilherme falar que não vestiria a camisa do esporte de novo. Eu até brinco em Pernambuco, se eu for voltar é só no esporte que eu jogo. E, cara, mas assim, eu tenho sonhos ainda, né, de jogar na Europa. sim. Tem sido uma experiência muito legal jogar fora do país. Isso mudou minha vida também, né? Eu não posso aqui também ser hipócrita e, pô, mas vou voltar porque hoje, como a torcedor tá aí falando como é que tá a Pipi, o É. GJ, então eu tenho Sim, essa criançada para cuidar, né? A minha esposa, a minha família. E jogar fora do país tem me dado muitas coisas, né? Eu tenho tido oportunidades assim novas, né? Que jamais eu imaginei ter por conta de estar aqui, né? E eu quero ainda conquistar muita coisa. Mas não sei, com certeza, Guilherme, você volta. Se for da minha vontade, um dia sim, com certeza vou voltar a vestir essa camisa que marcou muito na minha vida. Mas o Guilherme ainda quer ficar mais um pouquinho fora, quer construir algo ainda que eu acho que eu tenho muito ainda para construir aqui fora do país, sendo aqui na Arábia, sendo em outro lugar. Mas eu não quero voltar velho, não. Eu brinco até com meus amigos, eu não quero voltar velho, porque senão eu não consigo render. Eu quero é, voltar e voltar no ápice para poder fazer no mínimo igual eu fiz em 2019, né? Mas vai ser uma honra um dia vestir essa camisa de novo, com certeza. Nunca tive nada oficial para voltar, mas a sondagem ela existe sempre por conta da minha amizade com todos, né? Eu fiz, sim. eu fiz amizade não só com o jogador, eu fiz amizade com um todo do departamento de futebol. Então a gente está sempre em contato, né? Inclusive esses dias eu falei com o Nelo, parabenizando ele. Quando o Milton, lá um pouquinho antes, aí, ganhou a eleição também, mandei uma mensagem parabenizando. Estou sempre em contato também com o Márcio lá, né? O Sim. pessoal da Jovem. Então, assim, é um clube querido, cara. Um clube que eu aprendi a amar, que eu estou sempre vendo jogos. Então, eu estou sempre ligado. Mas, quem sabe, hein? Papai do céu preparar, vai ser o ano certo, vai ser o dia certo e vai dar tudo certo.
Começando com as perguntas aí, né, pra gente falar do seu clube novo. A Giovana tá perguntando o que é que você mais sente falta em Recife. Ela disse que volta e que ela paga o seu sorvete de flocos. Esse sorvete de flocos, hein? Ó, era uma brincadeira, mas era uma brincadeira de verdade. Tem até um jogo da Série B lá, quando a gente ganhou da Ponte. Assim que eu saí do campo, o pessoal lá já tava me esperando com dois potes de flocos, Sim. assim. Então, o sorvetinho de flocos me faz falta, porque na Arábia não tem. Então, Eita. com certeza, esse sorvetinho de flocos aí me faz muita falta. Aí a pergunta da Vitória. Você sente falta da torcida do esporte? E até porque tá sem torcida no mundo inteiro hoje, né? Então aquele calor da torcida do esporte faz uma falta para você e da torcida de uma forma geral, né? Depois que o juiz apita o jogo contra a Ponte Preta, essa é a minha resposta. Quando aquele, não sei quantas mil pessoas tinha dentro daquele campo e me pegaram, me jogaram no ombro, me jogavam pra cima, cantavam minha música. Então, impossível não sentir falta daquilo, impossível não sentir saudade. Eu tenho muito saudade disso. A pergunta aí do João Lucas. Tem vontade de jogar a Copa do Nordeste? Cara, é uma Copa que eu não joguei, né? É um É. campeonato que em 2019 o esporte não entrou, até hoje não sei o motivo. Mas seria legal jogar uma Copa do Nordeste pelo esporte, ser campeão com o esporte, seria especial. Seria legal também. Outra pergunta aí do João Guilherme. Qual foi seu gol mais bonito com a camisa do Leão? Aí ficou difícil agora, hein? O pessoal até brincava com meus gols, é tudo parecido, né? É, Mas, ó, eu vou ficar, deixa eu ver, cara, tem vários gols. Pô, tem os gols tudo parecido, né? A maioria deles era a famosa chapada, né? Mas é, eu vou ficar os dois contra o Vitória, vários outros foram bonitos, mas os dois contra o Vitória. O Vitória, o jogo em casa, que a gente ganhou de 3-1, né? Naquela ocasião eu fiz dois gols. Mas o terceiro gol, né, o do 3-1, que eu dei um chute de fora da área que foi no ângulo, e também lá na Bahia, na Fonte Nova, que eu corto para dentro e chave também, que inclusive também foi contra o Vitória, naquele jogo foi 2-2. Eu fico com sim. esses dois gols aí contra o Vitória. Inclusive aquele seu gol contra o Bragantino, lá na reta final, né? Aquele gol que ninguém esperava mais que fosse acontecer. Acho que você deve saber essa questão das apostas esportivas hoje, né? Então aquele gol já no finzinho do jogo, entendeu? Me garantiu R$ 1.000. R$ 1.000 eu apostei R$ 4, ganhei 1.000. Então, assim, foi o seu momento no esporte, aquele jogo em si, e vários outros também marcaram muito a torcida, de uma forma geral, né? Mas vamos falar do seu time novo, entendeu? Você já está indo aí para a terceira temporada, né? Na Arábia, está na pré-temporada agora. Chegou logo de cara, tem todo esse processo de preparação, um novo futebol, sempre foi seu sonho jogar fora do país. Então, como é o futebol árabe? Como é jogar com jogadores do mundo inteiro, né? E essa nova cultura árabe. Você que sempre foi acostumado a jogar no futebol brasileiro desde novo, né? Então, como foi esse desafio no clube novo? Já chegar marcando gols também importante. Você foi campeão também nessa última temporada. Agora a gente vai dar uma destrinchada em tudo isso, mas como foi chegar na Arábia, um clube novo? Era o que você imaginava? Cara, no começo, como eu falei no começo da live, foi difícil, muito difícil, inclusive. Mas, assim, um nível altíssimo aqui. Sim, Nível altíssimo, um campeonato muito bom. Se eu não me engano, em todo ano aqui tem as votações, né? Enfim, dos campeonatos aqui na Ásia. sim. E a Liga Saudita ela tá sempre em primeira, né? E, cara, nível muito alto. Tem jogadores aqui que é conhecido no mundo inteiro que tá na liga. Esse ano chegou muitos jogadores mais conhecidos ainda. A gente até fala entre a gente aqui que eu acho que esse ano vai ser a liga, o ano mais difícil, o campeonato mais competitivo Sim. vai ser esse ano, pelas contratações que os clubes têm feito, né? E, cara, mas é uma experiência muito legal, né? É claro que melhorou depois que eu comecei a fazer os gols, aí começou a ficar melhor, né? Mas tem sido uma experiência muito legal jogar com jogadores que jogou Champions League, né? Jogar com jogadores de alto níveis. Então, cara, muito muito legal. Fui muito bem recebido aqui também pela galera, né? Eu também agora na última nas temporadas que eu Sim. cheguei, eram todos brasileiros a comissão, né? Tinha mais três jogadores brasileiros, então isso também tudo isso me ajudou, né? Na minha adaptação. Então, muito legal, cara. Experiência muito boa. E agora vamos lá, fomos campeões, né? No último Foi o ano da primeiro Copa. título foi da Exato. história do. Primeiro título na história do Facel. Então, já marquei minha história aqui também. É, Então, Deus tem cuidado de mim aqui, cuidado da minha família, tem sido muito legal.
E esse Mas o ano tem Guilherme quer voar, né? A Champions asiática esse ano, né? Exato, esse ano tem a Como é que Champions, tá a né? expectativa para vai que pinta no Mundial, Guilherme, né? Contra o Real Madrid, contra um Barcelona da vida. Rapaz, já pensou? Seria um sonho. Então é mais, se eu não me engano, é a primeira vez também que o clube vai É, disputar essa competição. Então a gente tem feito história aqui no Face, né? A gente tem guardado o nosso nome da história aqui. Então vamos buscar aí cada vez mais, a cada temporada, né, escrever o nosso nome ainda mais na história do clube. um desejo seu, Guilherme, Europa, algum país específico que você tem esse sonho de jogar, sempre teve desde de novo, né? A gente sabe que você já tá perto. Você chega Sim. você ganha uma Champions asiática, você chega numa Champions League, é outra situação, você disputa e fica visado, né? Tanto para o Brasil como para o mundo, o futebol mexicano também está crescendo bastante. Que país você ainda tem essa vontade de jogar? Cara, eu tenho um sonho de jogar a Champions League lá da Europa. Sim, Eu tenho um sonho. Porque, pô, antes de se tornar profissional, né? Quando menino eu assistia vários jogos da Champions League, né? E via os meus ídolos pela televisão e tem um algo a mais desse campeonato, né? Eu acho que é um campeonato que todo jogador quer jogar, né? A Champions League da Europa. Então, eu tenho ainda esse sonho, cara. Tenho também, claro, não vou negar um sonho de um dia vestir a camisa da seleção brasileira. Isso é muito difícil, a gente sabe, não é tão simples assim. Mas um dia eu sonhei em ser jogador e aqui é. estou, né? Então por que não sonhar em um dia, né, jogar Champions League na Europa, né, jogar na seleção? Mas trabalhar dia após dia, né, deixar que o Papai do Céu lá faz a parte dele, a gente faz a nossa aqui e a gente vai aos pouquinhos aí. Quem sabe um dia eu realizo esse sonho. E você está esperando o que dessa temporada nova? Você e o Igor aí também no quarto, né? Que vocês estão esperando dessa nova temporada aí saudita e de competições aí que vocês têm pela frente. O time melhorou, houveram novas contratações. A gente tá vendo aí vários jogadores indo para esse mercado, vários treinadores também vindo aqui do Brasil. O Adrielson foi para aí, o Bruno Gilberto Melo, que foi fisioterapeuta do esporte, também está aí na Arábia agora. Então, o mercado está melhorando, os times estão melhorando, a seleção está melhorando. Então, qual a expectativa para essa temporada nova? Cara, o Igor tá aqui do meu lado aqui, a gente é parceiro de quarto. Cara, acho que o intuito é fazer uma temporada melhor, né, do que Sim, a temporada passada. Por mais que a gente foi campeão da Copa, mas na Liga Saudita a gente não teve tanto êxito como nas duas últimas temporadas, que ficamos sim, em sexto e na última em quinto, né? Na última temporada a gente, se não me engano, acabou em 11º, né? A gente ali sim, brigou praticamente o campeonato inteiro na parte de baixo da tabela e não é o sim. que a gente almeja. Então esse ano a gente almeja fazer uma liga, né, um campeonato saudita ainda melhor, né? Buscar estar lá em cima na tabela de novo. E quem sabe aí um bicampeonato da Copa, né? Que serão É. também novamente quatro jogos. E a Champions League, que o intuito é classificar primeiro, né? Fazer uma boa primeira fase e quem sabe classificar o time aí, que seria também mais um marco histórico. Tem algum clube no Brasil que você ainda não jogou e você tem essa vontade de jogar? Pode ser mais de um também, caso você queira escolher. No Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas Gerais, enfim, algum time que você, desde novo, eu jogaria aí. Eu acho que eu me daria bem Cara, nessa equipe. eu sou paulista, né? E Sim, engraçado que eu nunca joguei em São Paulo, né? Joguei aí em Pernambuco no Sport, lá no Rio no Botafogo, no Sul no Grêmio, né? Lá no Paraná no Coxa, que é um dos grandes lá também. sim. Mas em São Paulo eu não joguei. Eu acho que eu tenho vontade de um dia jogar ali em São Paulo. Mas assim, o time, não sei. Mas eu acho que qualquer um dos quadros ali maiores, no caso, né? São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, eu acho que eu jogaria tranquilamente, né? Então, também tem esse desejo aí de um dia jogar ali no território paulista. A gente tá chegando na reta final da live agora. Pedir pro Guilherme mandar um abraço para a Vitória, que ela tá implorando aqui por um abraço do Guilherme. Vitória Duarte, se você puder mandar um abraço para ela. Ô, Vitória, obrigado, tá? Um abração pra você aí, beijo grande. Obrigado pelo carinho. Deus abençoe você e tua família. Beijo. E deixar essa reta final para você mandar um recado para a torcida do esporte, para a torcida de todos os clubes aí que você passou, né? A gente tá vendo alguns árabes aqui também. Não tenho como entender ou falar em árabe, pessoal. Perdão para vocês que estão acompanhando aí, mas
Nem o Guilherme aprendeu 100% ainda, né? Quem dirá eu. E se quiser mandar algum recado em árabe também, né? Alguma palavra para quem estiver assistindo também. Aos fãs do Face aí, meu salam aleikum. E, Feijão cara, com arroz, feijão com arroz. feijão com arroz para não se complicar. Cara, manda um abraço aí para todo mundo que acompanhou a live aí. Eu tô vendo aqui que, não, é claro, a torcida do esporte aqui, Sim, eles invadiram é, a live, mas eu acompanhei alguns comentários aqui também, com alguns torcedores do Grêmio, né, do sim. Botafogo, Botafogo. da própria Chape. Então é agradecer o carinho, mas em especial aí a nação, né? Nação rubro-negra que acolheu o Guilherme de uma forma diferente, me abraçou, né? E, pô, fui muito feliz aí, volto a falar, minha família foi muito feliz aí, a gente foi muito bem acolhido. Recife faz parte da minha vida, né? Então mandar um grande beijo, agradecer de novo aí pelo carinho, e quem sabe aí, se o Papai do Céu preparar um dia a gente volta para Recife aí para ser ainda mais felizes juntos do que fomos em 2019. Mandar um abraço aqui, acho que minha esposa tá na live, minha esposa Tainá, minha mãe já mandou um coraçãozinho aqui, acho que um monte de Abraço para a amigo, família do Guilherme também. um monte de amigo meu aqui também, então um beijo pra vocês, amo todos vocês, tô com saudade, logo logo a gente tá junto aí. E nação, beijo grande. Até breve, se Deus A quiser, né? Pietra aprendeu a dançar passinho, Guilherme, no pouco tempo que ela ficou por aqui. Você ensinou? Pô, a Pipi é querida aí a É, mascotinha, né? Depois de uma entrevista minha lá, pô, disse que ela é meu talismã, acabou pegando. é, Então a Pietrinha aí também ganhou um carinho gigantesco aí pela torcida do esporte. Pietrinha que hoje a Pietrinha, a Pietrona, né, tá enorme, daqui a pouco é, faz 4 anos, né? Tô morrendo de saudade da minha filha também, do Gui, né, o GJ, meu filho também. sim. Então, o passinho, eu não ensinei, mas ela já tá tão sapeca que ela já aprendeu tudo já. É. Agradecer aí a participação do Guilherme, o assessor do Guilherme também, o Bruno, né? Que Brunão, ajudou meu aí parceiro. na realização da live. Guilherme, o espaço é seu, entendeu? Sempre que você quiser, sempre que você precisar, conte comigo para passar qualquer recado, qualquer informação para a torcida do esporte, para qualquer outra situação aí. Espero que a gente faça mais vezes no futuro. Desejar toda a sorte do mundo para você aí nessa sua nova temporada, né? Tá na Sérvia fazendo a pré-temporada, vai começar mais uma temporada saudita e que chegue para a Europa, que depois volte para o esporte não tão velho, assim como você almeja, né? E que ganhe títulos e que faça mais história aqui no Leão, que a torcida gosta muito de você. Valeu, Pedrão. Obrigado, cara. Live legal, papo bacana. É bom tá pertinho dessa, mesmo de longe, tá um pouco perto aí dessa galera aí que tem um carinho especial por mim. Então, prazer aí estar falando contigo. Papo muito saudável aí. Mais uma vez agradecer o pessoal que participou aí. Tem muitas mensagens, não dá para responder todo mundo, mas é um beijo no coração de todos aí. Se cuidem, né? Aproveitar aí já que a pandemia não acabou, pelo amor de Deus. É, Se cuidem aí, que Deus proteja vocês, família de vocês. Beijo no coração dos seis aí, tamo junto. valeu, galera, todo mundo que acompanhou a live. E um abraço aí do Guilherme, sorvete de flocos, né? No É, futuro, ele volte aí pro Leão e que traga muita felicidade para a torcida do esporte, ou Botafogo, Chapecoense, Curitiba, Grêmio, qualquer nova equipe do Guilherme. Vamos encerrar a live, que agora eu vou correr. Tenho um compromisso numa televisão agora, né? Correria jornalismo é isso. Valeu, Guilherme. valeu, Valeu, Bruno, Pedrão. família do Guilherme. Foi muito show. Abraço. Valeu, um abraço, valeu.